Que a paz do nosso Deus esteja convosco, louvado seja o Senhor. Começo esta pregação com a mensagem que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em Deus somos mais que vencedores. Oh, louvado seja o Senhor, toda honra e glória para Ele. Conforme está em Romanos 11, 36, porque dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória. Oh, glória a Deus eternamente. Amém. Oh, Deus bendito e maravilhoso. Hoje irei falar sobre o tema descendentes de Abraão, filhos de Abraão, semente de Abraão. O Deus maravilhoso está no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 15. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Conforme sempre cito, Deus vela para cumprir a sua palavra. Jeremias 1:12. Então Deus havia feito uma promessa a Abraão e Deus o provou. Deus não tenta ninguém, meus irmãos e minhas irmãs, mas Deus prova. Deus prova a nossa fé. E assim como o profeta Abraão foi provado por Deus, nós também seremos provados muitas vezes seremos ao longo de nossa vida terrena. Mas conforme está em Atos dos Apóstolos 14:22, é com lutas, com pelejas que chegaremos ao reino dos céus, mas com fé chegaremos. Romanos 1:17, o justo vive por fé. E é nesta fé, meu irmão e minha irmã, que devemos que estar alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus, alicerçado em sua palavra, conforme está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, 47, 48. Aquele que ouve a sua palavra e alicerça essa palavra do nosso Deus é a mesma coisa que edificasse uma casa sobre uma rocha. E esta rocha é Cristo Jesus. Virão os rios, passarão as enchentes sobre ela, mas ela permanecerá firme. Soprarão os ventos, mas ela permanecerá firme. Neemias 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, meu irmão e minha irmã, sejam fortes. Tem uma frase que diz: seja forte, mas não como as ondas, a quem tudo destrói, mas sim como as rochas, a que tudo resistem. Oh, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus soberano, Deus magnânimo, Deus sempiterno. Este é o nosso Deus. Alegre-se no Senhor, exercite a sua fé. Conforme citei, o justo vive por fé. Oh Deus bendito e poderoso,
Toda honra e glória a Ele e para Ele. Então, conforme disse, Deus não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás. Mas no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então devemos que resistir, devemos que perseverar. Mas o nosso Deus, ele não tenta. Conforme está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. O Senhor não tenta ninguém. Ó Deus maravilhoso e bendito, Deus poderoso. Vamos lá, Gálatas 3, a partir do versículo 6 e 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Oh, glória a Deus! Aqui está um filho de Abraão que vive por fé, pois lutas e aflições teremos neste mundo. Conforme está no livro de Lucas, vamos lá, o livro de Mateus, capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então não importa a sua luta, a sua peleja, mas busque ao Senhor. No livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, também diz: aproxime-se do Senhor, que Ele aproximará de vós. Tenha comunhão com o nosso Deus, tenha proximidade com o nosso Deus. Irmão Alain, mas o que eu devo fazer? Esse Deus que você prega constantemente, que você fala que tudo pode, que tudo transforma, que é capaz de todas as coisas, conforme está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Meu irmão e minha irmã, Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta às minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. É isso que Deus quer de nós. Ouvir a sua palavra, conforme está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas também é claro, não devemos ser somente meros ouvintes. A fé vem pelo ouvir, mas devemos que praticar aquilo que ouvimos, aquilo que está sendo ensinado, aquilo em que está sendo pregado, conforme acabei de citar Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta às minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os vossos, os seus, o meu, o teu ouvido. Ó Deus maravilhoso e bendito, porque na própria carta de Romanos, lá no capítulo 2, versículo 13, também diz: o justo não é o que ouve, mas o que põe em prática. Então é aquilo que eu sempre tenho falado, Deus quer de nós ação. Diga ao povo que marche. Quando o profeta Moisés chegou com aquele povo de Israel diante do Mar Vermelho em sua frente, o exército de Faraó à sua retaguarda, não havia como escapar.
frente estava o mar, sua retaguarda estava o exército de Faraó furioso. Iria trucidar o povo de Israel. Mas como havia uma promessa do nosso Deus, Deus os livrou. Oh, Deus maravilhoso! E Deus respondeu: diga ao povo que marche. Então, meu irmão, não é só orar e clamar a Deus e ficar aguardando, não. Haja, tenha ação, provoque uma ação. Oh, Deus maravilhoso e bendito! E quando aquele povo deu início à sua marcha, o mar começou a se abrir. Oh, Deus maravilhoso! E aquele povo passou aos pés enxutos. Este é o nosso Deus. É um Deus bendito, um Deus poderoso. Vamos lá, Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ei você, filho de Abraão, semente de Abraão, descendência de Abraão, conforme lemos lá em Gênesis 22, há uma promessa de Deus para a sua vida. E não importa o tempo, mas irá se cumprir. Oh, Deus bendito, Deus cumpre com suas promessas. Deus vela para cumprir com suas palavras. Oh, Deus maravilhoso! Mas persevere na fé. Não fique arrazoando. Não fica com os pensamentos: ai, não vou dar certo, até agora não deu, até agora não aconteceu aquela promessa em que Deus fez para minha vida. Mas você, filho de Abraão, persevere, não largue mão do arado, permaneça firme e forte, conforme vimos em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a vossa força, é a nossa força, é a minha força, é a sua força. Oh, Deus bendito! E o nosso Deus é tão maravilhoso que ele nos dá um alerta, né? Se retroceder, embarcou. Oh, Deus maravilhoso! Esses dias tive uma visita, conhecendo Cidade do Campo. Um abraço aí para os irmãos de Angradina. Deus abençoe o ministério Pregando a Verdade. Em nome do nosso pastor Luiz Mendes, nosso pastor amado, querido, um homem muito ungido e abençoado por Deus. Que Deus o conserve assim, pastor Luiz. E estive em Rubiácea também, e uma frase de um irmão me marcou muito naquele culto. Após o culto ele me disse: irmão, desde antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido você. Eu estava falando para ele que recém cheguei na igreja, na mensagem, né? Sou pouco de caminhada, pouco tempo. Ele falou: não, muito antes de você nascer, Deus já havia escolhido. Oh, Deus maravilhoso, semente de Abraão, né? Esse é o nosso Deus bendito, o nosso Deus poderoso. Mas a frase foi essa: o trem está em movimento. Você já está embarcado. Você já escolheu o seu assento. Aconteça o que for, permaneça sentado, meditando na palavra e olhando para Cristo Jesus. Oh, Deus maravilhoso e bendito! É, meu irmão, você que está me ouvindo, é isso aí. Você já está embarcado. Não desça, porque não importa o quanto você tenha servido a Deus, 40, 50,
60 anos. Se você descer, você vai ficar. Lutas e pelejas teremos sempre nesta vida. Mas conforme eu comecei a pregação, Romanos 8:37, em Deus somos mais que vencedores. No Salmo 60, versículo 12 também diz, em Deus faremos proezas, e é Ele que calcará, que pisará aos nossos inimigos. Este é o nosso Deus, um Deus soberano, onipotente. No Salmo 34, versículo 7 também diz, o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e os livra. O Deus bendito. No Salmo 37, versículo 4 e 5 também diz, deleita-te no Senhor, ó Deus maravilhoso, que Ele satisfará os desejos de vosso coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele tudo o fará. Ó Deus bendito. Provérbios 15, 29. O Senhor está longe do perverso, mas você, que é filho de Abraão, semente de Abraão, descendência de Abraão, mas atende a oração do justo. Ó Deus maravilhoso e bendito. Jeremias 29, 12. Se buscar o Senhor em oração, se invocar o seu nome, Ele te ouvirá. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 10, 11 diz, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe outro Senhor, não existe outro Deus que faz o impossível em sua vida, filho de Abraão. Você não vai encontrar nada do que você procura neste mundo terreno, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E todas as coisas são por Ele e para Ele, conforme eu já citei em Romanos 11, 36. Saia deste mundo enquanto ainda é tempo. Estamos nos minutos finais da vinda do nosso Senhor Jesus. Você acreditando ou não, Jesus está voltando. Tardará, mas não faltará. Oh Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus poderoso. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Oh, Deus bendito! O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Filho de Abraão, não existe outro caminho. O Senhor é o caminho. Conforme vimos lá no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo o fará. Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas
vos serão acrescentadas. O Senhor, acabamos de ler, o Senhor é minha luz e minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Isto, meus irmãos e minhas irmãs, é tremendo. A palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mas penetrante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que chega à divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Oh Deus maravilhoso! E faz discernir, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Oh Deus poderoso! A sua palavra, meu irmão, a palavra do nosso Deus é pura, conforme está em Provérbios 30, versículo 5. A palavra do Senhor é pura, e ele é escudo para os que nele confiam. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Isaías 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ó Deus poderoso, Deus bendito, que esta pregação, Senhor, conforme o Senhor tem usado esta boca deste humilde servo, que eu possa ser instrumento em suas mãos, e que esta pregação, que essas palavras em que saiam de minha boca, possa, Deus, cair nos corações de vossos filhos, e eles possam se converter, e que eles possam, Senhor, buscar o quanto antes o seu caminho, Senhor. Ó Deus maravilhoso e bendito, que esses filhos de Abraão que por aí estão dispersos, que eles possam retomar ao caminho do Senhor, ao caminho estreito que conduz à salvação. Ó Deus bendito, Deus poderoso, Lamentações capítulo 3, versículo 22. Infinitas são as misericórdias do Senhor. Ó Deus maravilhoso, Hebreus 13, 8. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu irmão, Deus não mudou. Deus não muda. Malaquias 3, 6. Eu, Senhor, eu não mudo. Deus poderoso, volte, filho de Abraão, volte aos caminhos do Senhor, voltem à sã doutrina, voltem para a palavra de Deus cristocêntrica, Cristo no centro da palavra. Não há outro Deus além de ti. Ó Deus maravilhoso, conforme está no livro de Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu um Deus além de ti. Um Deus, meu irmão, que trabalha para aqueles que o temem, que o esperam. Este é o nosso Deus, que tem levantado pessoas diariamente, que tem levantado este humilde servo para levar a sua palavra aos vossos corações. Semente de Abraão, descendência de Abraão, volte para os caminhos do Senhor. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Evangelho de São João,
capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Aquele que estará em mim, eu estarei nele. Pois sem mim, nada podereis fazer. Em Deus somos mais que vencedores. Mas sem Deus, filho de Abraão, sem Deus nada você vai poder fazer. Pois a alegria dele é a nossa força nele, conforme vimos em Provérbios 4:20. Atente às palavras do Senhor e aos seus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Ó Deus poderoso, que Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando. Amém, amém. Deus maravilhoso. Continuando a nossa pregação poderosa em que Deus tem agido. Que oração! E eu tenho certeza que essa oração chegou e chegará àquele que está aí no mundo terreno, no mundo, dando cabeçada, em outras palavras, não vendo mais saída. A sua saída, filho de Abraão, está no Senhor. Em Deus somos mais que vencedores. Em Deus somos mais que vencedores. Diga isto para a sua vida. Este problema não vai me vencer. Esta separação não vai me vencer. Esta porta do emprego fechada não vai me vencer. Esse problema financeiro não vai me vencer. Este câncer não vai me vencer. Esta depressão não vai me vencer. Pois eu sou filho de Abraão. Eu sou descendência de Abraão. E Deus dará vitória. É Deus que pisará os nossos inimigos. É Deus que é capaz de todas as coisas, conforme está em Efésios 3:20, é Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo além, de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É Deus, tudo está em Deus, conforme vimos no Evangelho de São João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Mas também no Evangelho de São João 14:12 também está escrito: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e farão maiores, pois eu vou para o junto do Pai. Oh, glória a Deus! Oh, Deus maravilhoso! Deus sempiterno! Oh, meus irmãos, unção baixando aqui neste lugar, neste momento. Josué 24, versículo 15. Eu e minha casa, eu e minha família, aconteça o que acontecer, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. A melhor escolha que você possa fazer na sua vida é servir ao Senhor. Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus tremendo, este é o nosso Deus. Volte, filho de Abraão, semente de Abraão. Você não pertence a este mundo, você pertence a Deus, você é filho da luz. Volte para a luz, volte para a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105. Luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso. Pegar agora uma passagem do profeta irmão Branham. O nome da mensagem é
possuindo as portas do inimigo. Está na página 9, no parágrafo 34. Mesmo que eu fique sozinho, mesmo que todos me deixam pelo caminho, mesmo que as lutas venham, que as dificuldades, mas em Deus, eu, você, nós, somos mais que vencedores. Ficar sozinho, sair de lá e dizer, embora ele me mate, mesmo assim, eu confiarei nele. Esta é a semente de Abraão. É este que dá a promessa. Não importa o que o restante deles digam, o que o restante deles façam, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Disse, se o restante deles disser, a experiência não tem nada, é só um pouco de agitação, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu gosto de chegar com Paulo até aqui e dizer, na maneira que isto é chamado de heresia, eu adoro ao Deus de nossos pais. Embora sejam mexeriqueiros os que vêm à igreja, embora sejam mentirosos, embora sejam todos os tipos de falsos profetas, e tudo que entra na igreja no meio do povo e na vizinhança, e tudo mais, mas para mim e para minha casa, nós serviremos ao Senhor. Embora todos eles parem de vir, embora a igreja se esfrie, fique indiferente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Embora alguém receba oração e não fique bom, aquilo não tem nada a ver com isto, pois eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. As provas e os julgamentos, não importa o que aconteça com os irmãos da igreja, com as dificuldades, com as lutas, com a peleja. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não diga para o problema que ele é grande, mas diga ao problema que você tem um grande Deus, e nele, se você confiar, você tudo o fará, conforme está no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, filho de Abraão, confie nele, e ele tudo o fará. Deus vos abençoe poderosamente.